Boa noite, irmãos. Sempre um prazer estar dependendo do Espírito Santo para pregar a sua palavra. Eu sei que há vidas aqui que necessitam, nós necessitamos desta verdade em nossos corações, que possamos acolher com mansidão a palavra implantada, para que assim haja transformação e, ao ser transformado, ser para a glória de Deus. Amém? Agradecemos a Deus pela vida dessa igreja, 34 anos, mais velha do que eu, viu? O pastor Walter disse que eu tinha 50 hoje, já baixou 5. E ontem ele disse que eu tinha 55. Daqui para amanhã ele baixa mais 20, aí chega da minha idade. Então os irmãos já sabem quantos anos eu tenho, né? Eu tenho 20 mais 10. Agradeço a Deus pela oportunidade e a responsabilidade diante da nossa incapacidade de trazer a mensagem de Deus. Como o pastor Natanael falou, não ouça a mensagem da terra, ouça a mensagem do céu, dos corações. Agradecemos ao pastor Walter, que tem sido um servo, um exemplo. Lá no seminário da Maratona Latim, aqui é a Maratona Walter, né? Maratona Walter, que está aqui na luta e não parou, coitado, viu? Quando ele se deita, é só a graça do irmão, né? E tem sido um servo, viu? Tem nos dado a cama dele, o quarto dele para a gente dormir. Você acredita nisso? E aí diz que o pastor não é servo, né? Realmente é um grande exemplo, irmãos. E nada melhor do que falar sobre esse assunto que já vai ser projetado aí, né? Que Deus possa nos abençoar aos corações. E o pastor disse que nós podíamos pregar até 9h30, porque hoje o ar-condicionado não vai deixar ninguém dormir, né? Todos estarão bem nos seus bancos e que Deus abençoe. Agradecemos também pelos irmãos que têm nos acolhido nas suas casas. A irmã Francinete, que hoje a gente almoçou lá, foi realmente um banquete. E o irmão Famício, né? Grande homem, irmão de Deus, salvo por Jesus Cristo. Uma pregação, antes da pregação, ele trouxe para mim, porque o testemunho dele realmente eu fiquei quase que choro, quase que a lágrima cai dentro da sobremesa. Mas, irmão, o testemunho do irmão realmente me impactou. E é nessas horas que a gente vê que o ministério vale a pena. Vale a pena quando você vê pessoas sentadas nos bancos, sorrindo, salvas, famílias estruturadas, equilibradas, abençoadas e abençoando, viu? Vidas, porque nós somos salvos para abençoar. Então, irmãos, muito obrigado por tudo, pela recepção, comida, comunhão. E vamos lá, né? Vamos iniciar a conferência. Ontem já tivemos, vamos ter uma intensiva também aqui. Ontem tivemos aqui ao lado dos casais, estudamos aí o cônjuge não muda, o que fazer. E aí foi muito bom, aprendemos bastante. E possamos mudar dia após dia para a glória de Deus, né? Temos aí servos do Senhor na seara, né? Servindo ao Senhor na seara. Nós, irmãos, eu acho que todos já sabem meu nome, já deu certo. Vamos estudar agora a palavra de Deus. Vamos à luta, né? Então, irmãos, servos a serviço do Senhor da seara santa. Nós vamos estudar nesses dias aqui. Jesus trabalha, né? Jesus trabalha em nós, entre nós e através de nós, tá certo? Nós vamos estudar esses pontos. Então o pastor Walter nos deixou bem à vontade para a gente trazer sobre serviço. Que realmente haja corações compungidos, como uma esponja, e realmente absorva a água da palavra que limpa e transforma. Hoje nós vamos estudar Jesus trabalha em nós. Jesus é o nosso padrão de servo. Em Marcos 10:45, um texto bem conhecido. Amanhã na escola dominical você não pode perder. Jesus trabalha entre nós. Jesus é a nossa motivação no serviço sagrado. 1 Coríntios 58. Vamos estudar os 3 S. 1 Coríntios, 3 S que há lá, que nós precisamos saber, né? Ser sempre e sabendo. Então, vem amanhã de manhã que você vai aprender. E Jesus trabalha através de nós. Jesus é a nossa missão na seara santa. Nós vamos falar que Jesus trabalha através de nós na evangelização. Jesus trabalha dentro de nós, entre nós e através de nós no mundo. E apesar de nós, como diz o nosso amado pastor Timóteo, né? Graças a Deus pela vida dele. Então,
Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 10, 45. Marcos 10, 45, para podermos ver esse versículo tão conhecido, tão impactante na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é os servos, um servo dos servos. Que Deus nos abençoe nesta noite. Marcos 10, 45. Eu creio que todos encontraram, que é bem fácil, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Vamos orar. Nosso Pai Celestial, é com reverência, temor e santo tremor que estamos perante o Senhor. Reconhecemos a Tua graça em nossas vidas, o Teu imenso amor, o Teu favor em nossa vida. Obrigado porque o ministério vale a pena. Vale a pena ser servo. Vale a pena, Senhor Deus, não pelos bens materiais ou por coisas que o Senhor nos dá nessa terra, mas vale a pena, Senhor Deus, porque somos Teus servos, e isso é o que basta. Um privilégio, é uma alegria quando vemos famílias estruturadas, famílias abençoadas para abençoar, e que o Senhor nesta noite, ó Pai, seja o centro do nosso louvor e da nossa adoração. Eu não quero ser somente um pregador, mas um adorador através da pregação. Eu quero que o Teu Espírito, meu Pai, segundo a Tua vontade, possa me ajudar a trazer a mensagem para transformar, para inflamar, para abençoar, para capacitar os Teus servos acerca deste assunto tão valioso na vida da Tua igreja. São 34 anos que o Senhor tem abençoado aqui, e cremos que continuarás a abençoar. Recebemos, ó Pai, a Tua palavra de bom grado em nosso coração. Me ajuda, abençoa o Teu povo, abençoa esta igreja, o pastor Valdo, família, pastor Natanael, servo do Senhor também, e família, e todos juntos possamos Te conhecer, Te amar e Te obedecer, e servir até que o Senhor venha e nos leve para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Em certa ocasião, um pastor ele foi trazer a mensagem para a sua igreja, e ele chegou para pregar sobre serviço. E pregar sobre serviço é um assunto vasto, importante, valioso na vida da igreja. E ele chegou para a igreja, começou a pregar, introduziu a mensagem, olhou para os céus, para a igreja toda e disse: irmãos, essa igreja precisa caminhar. Aí todo mundo. E o diácono lá atrás: amém! Aí depois ele continua a pregar e disse: irmãos, essa igreja precisa correr. E todo mundo. E o diácono: aleluia! Aí de repente ele chega para a igreja, já terminando a mensagem, ele olha para a igreja e diz: irmãos, esta igreja precisa voar. Aí o diácono: amém, aleluia! E de repente ele diz: mas irmãos, para que nós possamos voar, nós precisamos orar, pregar e trabalhar em conjunto. Aí o diácono: pastor, deixa a igreja caminhar mesmo, deixa a igreja caminhar. Você percebe, irmãos, que muitas vezes há pessoas com essa visão dentro da igreja. Muitas vezes há pessoas que jogam balde de água fria naqueles que querem servir. Jesus quer trabalhar em nós para que nós tenhamos uma visão, a visão dele como um servo. Ele quer trabalhar em nós porque Ele quer que o Evangelho cresça e nós diminuamos. E o Evangelho só vai crescer em nós e por meio de nós quando nós diminuirmos. Viu? Quando nós diminuirmos. E é isso que Jesus veio ensinar. E é isso que nós precisamos aprender. Então nós vamos aprender com Jesus nesse versículo de Marcos 10,
45, que é um versículo que nós vemos em Marcos, ele nas atividades, as palavras-chave são imediatamente, logo. Jesus não parava, Jesus estava igual o pastor Walter, né? Para lá e para cá, ia para um lado para outro, e Jesus não parava nas atividades. E ele diz: porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A primeira coisa que Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, é a sua maravilhosa posição de Senhor servo. Senhor servo. E Jesus se intitula a pessoa mais serva de todo mundo. Ele, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que deve ser o centro dos nossos corações, aquele que deve ser o centro das nossas conversações, aquele que deve ser o centro das nossas realizações, aquele que deve ser o centro das nossas motivações. Ele é tudo em nós, Ele é tudo de nós. Ele tem tudo de nós, Ele dá tudo para nós, mas quer tudo para Ele. Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, agora eternamente, amém. Mas Ele é um servo. E Jesus, em Mateus 11, 29, chega e diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Zacarias profetiza no capítulo 9, versículo 9: olha lá o Senhor, o justo, o Salvador, humilde, montado num jumento, um jumentinho, filho de uma jumenta. E Jesus, meus irmãos, é o maior servo. É isso que Ele quer nos ensinar para ser. O servo que não serve, não serve. E Jesus vem, nasce, cresce, agora é um homem, e aí Ele passa a ensinar. Primeiras palavras de Jesus, Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade. Jesus, Ele não somente disse isso, mas também Ele ensinou por parábolas. Lucas 18, 9, Ele ensina lá aqueles dois homens que vão para o templo, e um bate no peito achando que era o melhor, e o outro bate no peito achando que era o pior. E quem foi exaltado foi quem foi humilhado. E Jesus ensina por parábola a humildade. Jesus pega uma criança e ensina que se a pessoa não receber o reino dos céus como essa criança, ele não pode entrar no reino dos céus. Humildade. Jesus ensina, irmãos, através das suas próprias mãos, lavando os pés de Judas Iscariote. Você pode imaginar isso? Ou você pensa que ele só lavou os pés de Pedro, quando ele diz: não, ele lavou até de Judas. Humildade. Meu irmão e amigo, só Jesus é a pessoa mais humilde de todos os tempos. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E Jesus diz aqui: eu não vim para ser servido, mas para servir e ser um servo. O servo será exaltado no tempo certo, como Jesus. Jesus foi humilhado, mas foi exaltado. Lá em Filipenses diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Humilhação. Agora, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse é o servo que no tempo certo foi exaltado, e o servo do Senhor vai ser exaltado no tempo certo. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com a exaltação no serviço do Senhor. Mas há um problema. Há um problema na nossa vida. Jesus quer nos tornar semelhante a Ele. Jesus quer fazer eu e você semelhante a Ele, e esse é o propósito. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre, será como ele. Não tem que ser bem instruído, mas há um probleminha em nós.
Você sabe qual é o problema em nós? O coração do nosso problema é o problema do nosso coração. Esse é o problema. Esse é o problema. Meu irmão, o nosso coração é o maior problema do ser humano. Tem gente que diz, não, eu confio no meu coração. Eu sigo o meu coração. Você está louco, você está seguindo alguém enganoso. E você sabe que a palavra lá, quando diz lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. A palavra lá enganoso, sabe o que é? No hebraico, Jacó. Jacó significa um suplantador, mentiroso. O seu coração é Jacó dentro de você. É o Jacó. Você está com Jacó. Imagina como Jacó não mentiu naquela época. Imagina você, eu vou seguir a Jacó. Não faça isso não. O nosso maior problema é o Jacó que está dentro de nós. O maior problema é esse. Sabe por quê? Nós estamos, depois que o pecado entrou no mundo, nós estamos formados em soberbologia. Você já viu alguém formado em soberbologia? Se olha no espelho. Quando o pecado entrou no mundo, nós somos formados nessa matéria, que Satanás é o reitor dessa universidade e o pecado é o nosso professor. E nós aprendemos todo dia a fazer isso. Mas agora nós estamos na escola de Jesus. E Ele vai brotar humildade no coração dele, no nosso coração, para que nós sejamos como Ele. E agora? Será que estamos aprendendo essa lição? A humildade é muito difícil. A humildade é muito difícil. Então, é um assunto importantíssimo para nós podermos entender. Irmãos, quando Satanás falou a Eva, lá no Jardim do Éden, as palavras de Satanás penetrou no coração de Eva, introduziu o veneno do orgulho, e aquele veneno se enraizou no coração de Eva e de Adão, e o orgulho de Satanás está dentro do nosso coração, enraizado. E aquela maravilhosa humildade, aquela total dependência que Adão tinha de Deus, se desvaneceu. E a partir de agora nós somos as pessoas parecidas com Satanás. Nós somos ele, mas não. Mas os que não são, estão totalmente parecidos com ele. Nós estamos agora sendo transformados à imagem de Jesus. Graças a Deus por isso. Por isso, meu irmão, que tudo que nós temos de soberba em nosso coração é do anjo caído. E toda a humildade verdadeira que está no seu coração não é de você mesmo. É do Cordeiro de Deus. Do Cordeiro de Deus. Por isso que a verdade é essa. Se a soberba, o orgulho não morrer em nós, nada dos céus pode viver em nós. Nada. Você lembra do apóstolo Pedro, que Jesus, ele trabalhou no coração de Pedro, um homem soberbo, orgulhoso? Não, Jesus, eu vou te negar. Eu sou o mais velho, mais experiente, mais casca grossa. Quem é que vai me derrubar? Jesus, Pedro, eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Satanás quer te peneirar. Não, Senhor, mas todo mundo se negar, eu vou ser o único que não. Mas de repente, bufa no chão. Negou 3 vezes. Pedro aprendeu a lição quando ele escreve lá em 1 Pedro 5, 4 e 5. Ele escrevendo lá aos pastores: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros se tratam um para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Aqui ele aprendeu a lição. E nós estamos aprendendo essa lição. Deus está trabalhando em nosso coração. Deus está trabalhando no nosso coração. Meu irmão, Deus, Ele faz tudo do nada. Ele é um Deus que faz tudo do nada. Por isso, enquanto eu e você não nos reduzirmos a nada, Deus não pode fazer nada comigo, nem com você. Por isso que Deus não está preocupado em ferir o nosso orgulho, mas Ele está interessado em destruir, em matar, em acabar com o nosso orgulho. Você percebe isso? Quem aqui não é orgulhoso, levante a mão. Agora, quem aqui é humilde, levante
levante a mão. Às vezes eu costumo dizer essa questão de humildade quando eu conheci minha esposa, né? Eu não convertido assim, tudo, ainda metida orgulhoso, metida nóia, né? Lá vai, falando de humildade. Se eu sou humilde, né? Aí entendi para que eu disse isso. Eu disse quem é humilde não disse que é humilde, aí pronto, né? Mas quem ficava a cabeça igual uma avestruz no buraco. Você é humilde? Mas não sei. Então é o orgulho que nos impede de servir e nos faz servir com mais. Mas sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. O nosso maior problema no serviço é o orgulho. O nosso maior problema no serviço é o orgulho. E nós nos preocupamos muito porque as pessoas vão pensar de nós, as pessoas da terra vão pensar de nós ou dizer de nós no serviço do Senhor. Tanto para o bem como para o mal. Quer um exemplo? Quando a pessoa está, o pastor diz, fulano, faça isso. Pastor, não sei, eu tenho vergonha. A pessoa vai olhar para mim. O que é aquilo? Orgulho, porque se ela não tivesse orgulho, humildade, ela diz, Senhor, me ajuda. Eu vou todo me tremendo, mas eu me ajoelho. Eu me lembro da primeira vez que eu fui pregar, só a graça. Tremendo todinho com medo. Mas com meu Deus, me ajuda. Orei a semana toda, devemos orar sempre, né? Depender de Deus para fazer a obra. Na parte negativa, na parte positiva, entre aspas. Aí o pastor, não faça aquilo. Eu vou, pastor. Sou. Qual é o que mesmo que eu vou fazer? Orgulho, confiança orgulhosa. É a diferença entre a confiança de Davi e a confiança de Golias. A confiança de Davi é totalmente dependente. Você acha que Davi não foi com medo? Já a confiança de Golias, ele foi, não, pode vir. Esse é o nosso maior problema no serviço. Como é que você serve? É com orgulho medroso ou com orgulho ousado? Ou com humildade? Estamos aqui para entregar a própria palavra de Deus. Esse é o nosso maior problema, se preocupar com os olhos e a boca das pessoas. Não é difícil chegar aqui e ficar falando para todo mundo olhando? Ixi, absurdo, né? Mas quando você ora, Deus usa para a glória dele. Com humildade no coração, dependendo dele, dizendo, meu Deus, quem sou eu? Diga isso no serviço do Senhor a Deus, diga isso, ele quer ouvir isso. Diga que não sabe, diga que não sabe, diga que não é, diga que não tem. Aí Deus diz, eu tenho, eu sou o que sou no serviço do Senhor. Se a gente olhasse para as pessoas lá do céu, nos observando aqui na terra, as 3 pessoas lá do céu, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nos observando agora, no culto, ouvindo a palavra de Deus, entregando hinos de louvor a Deus, nós nos prostraríamos, porque nós nos preocupamos muitas vezes com quantidade, não com qualidade, e Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com quantidade, se você faz muito ou pouco. Deus quer qualidade. Deus não está preocupado com o que você faz, com o que você é. A nossa maior motivação na nossa vida de servir a Deus é observar quem nós éramos, quem nós somos, a quem pertencemos e para onde vamos. Essa é a nossa maior motivação. Não tem outra motivação, irmão. Não tem outra para servir, por favor. Quem você era, aí você se humilha. Quem você é, você agradece. Daqui você pertence, você louva. E para onde você vai, você vai ali. Como a irmã Madalena está dizendo hoje que o pregador disse, o professor dela no seminário, assim, disse que a gente vai ter três surpresas no céu. A primeira surpresa é aquelas pessoas que a gente nunca pensou que estava lá. E quando chega lá, a gente, fulano está aqui. A segunda surpresa são as pessoas que a gente pensava que estaria, não estariam. Daqui está fulano, estava lá na frente. E a terceira é qual? Você! Eu estou no céu. De repente, eu estava lá, de repente estou aqui, né? Muito boa a ilustração, muito boa. Entendeu? É maravilhoso você ver a Deus. Meu irmão, faça como Jesus, que foi no céu, diante do Deus Pai. Quando Pedro escreve a segunda carta, ele diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas.
mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me alegro, me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha só, irmão. Jesus era o maior servo e recebeu da parte de Deus Pai: esse é meu filho amado. Que maravilha. Então, meu irmão, entenda que a santidade vem antes da atividade, a dedicação vem antes da missão. Entenda isso. A comunhão vem antes da comissão. Entenda. O Senhor da obra vem antes da obra do Senhor. E o abençoador vem antes da bênção. Por isso que Jesus era o maior exemplo. Ele veio do céu para a terra, da glória à vergonha, de Senhor a servo, de vida à morte e morte de cruz. Por isso que devemos fazer da humildade de Jesus a principal virtude que admiramos nele, a principal coisa que pedimos dele e a única coisa pela qual sacrificamos tudo por ele. Amém? A humildade no serviço. Nós recebemos uma mensagem na formatura lá do pastor Alan sobre humildade. Eu disse: meu Deus, me ajuda, eu sou um pastor novo, eu estou entrando agora no ministério, e quando a gente sai do seminário, a gente sai com uma bagagem, sai com uma mochila maior, porque compra alguns livros, mas a sabedoria não vem da quantidade de livros que você compra, e nem a capacidade vem da sua eloquência, ou da sua posição diante de um seminário. Às vezes tem um irmãozinho lá bem desconfiadinho, ninguém nem dá nada por ele, mas aquele ali é um servo de Deus. Quando ele abre a boca, Deus fala por ele. Não é posição, não é gravata, não é escritório, não é se sentar num lugar e dizer: estou aqui, eu tenho posição. É ser usado por Deus, queimar os joelhos, ler a Bíblia, orar, e a sabedoria vem do céu. E nós, quando saímos do seminário, saímos com aquela: pois agora eu vou usar um paletó, né? Para que isso? É um exemplo para nós, somos pastores. Não importa quantos anos teremos de ministério, curvar nossos joelhos é o principal. A humildade. A humildade. Exaltação da parte de Deus. Agora, quem nós somos nessa hora? Quem nós somos nessa hora? Quem você é? Quem eu sou? Já que falamos a respeito disso, quem nós somos agora? Você é um espectador? Um espectador ou você é um adorador? Você é um competidor? Existem 3 tipos de pessoas na igreja. O espectador é aquele que está lá sentado no banco e diz: eu não sou cego, eu só observo. Eu não sou cego, só observo. É aquele que se senta no banco como se senta no sofá da sua casa para assistir um jogo de futebol, e em vez de pegar o saco de pipoca, pega o chiclete para colocar embaixo do banco. É aquele que, em vez de pegar o controle da televisão em casa, pega o celular e começa a passar mensagem para o tablet. É aquele que não analisa os pontos positivos da mensagem, mas analisa os pontos negativos do pregador, que ainda sai com raiva, rasgando as vestes como fariseu e diz: blasfemou, é réu de morte. É réu de morte o pregador, manda matar ele. Esse é o telespectador na igreja. Quem é você? Eu vou dizer uma coisa já para os irmãos que eu sei que já vão se ajeitar, não vou nem olhar. Quando eu cheguei numa igreja para pregar, que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, um camarada esparramado no banco. Ali já é uma evidência de um telespectador. Não estou nem olhando para alguém se ajeitar. Já que os bancos estão confortáveis. Bem, alguns, né? Não todos, né? Quem é você? O telespectador? Não está aqui para assistir Faustão, nem Nico, não. Você está aqui para servir ao Senhor dos Senhores.
Quem é você nessa hora? Esse versículo que eu citei está em Mateus 26, 66. Quem é você nessa hora? Você é um competidor? Agora vai entrar. Você é um competidor? Existem 3 aspectos no competidor. Competidor é como Saul, como Marta e como Caim. Como Caim é aquele competidor que está na igreja servindo, que tem inveja do irmão e quer tirar ele de cena, e quer matar ele. Não com a espada, mas com a língua. Foi por isso que Caim matou Abel, o próprio irmão. O competidor é esse. Como Saul, que era o maior amigo de Davi, quando Davi matou Golias, a Bíblia diz que ele já não olhava mais com os olhos para Davi. É o tipo de pessoas na igreja que tinha amigo na igreja e de repente alguém começou a fazer algo melhor do que ele, e ele começou a olhar atravessado para o irmão da igreja. Será que está acontecendo isso com você? Inveja? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros serviços do Senhor. Isso atrapalha. Qual era a razão pela qual Saul tinha inveja de Davi? Se Davi era um servo, Saul era o Senhor. Davi era pobre, Saul era rico. Davi era pastor de ovelha, Saul era o rei de Israel. Davi era um menino, Saul era um guerreiro, era um homem experiente. Um menino baixinho, né? Não muito baixo, mas Saul era mais alto. Davi era um menino. Davi era o escudeiro de Saul, e Saul era um guerreiro. Qual era o motivo pelo qual Saul tinha inveja? Davi era bonito, Saul era lindo. Não era não? Porque a Bíblia diz que naquela época não existia algo mais bonito do que Saul, do pescoço para cima. Um homem de porte, que tinha. Todo mundo olhava para ele naquele. Ele é um galão. Mas não tinha vida com Deus. Irmãos, a inveja constitui 3 coisas: em ter, ser e fazer. A pessoa não pode ter, ser e fazer. A pessoa não pode ter nada, mas sabendo fazer alguma coisa ou sendo alguém, aí a pessoa já olha com inveja. A pessoa não pode saber ser nada, mas tendo alguma coisa ou fazendo alguma coisa, a pessoa já olha atravessar. A pessoa não pode ter nada, ser nada, mas saber fazer alguma coisa. Qual é o problema no serviço do Senhor? Orgulho e inveja. Só nós dois aqui, você já invejou algum irmão no serviço do Senhor? Que ele está fazendo melhor do que você? Você já olhou atravessado para ele? Agora quer dizer que é pregador? Eu conheço pessoas, irmão, que tem ciúme de um irmão que prega maravilhosamente bem. Ele pregava bem, só que ele, sufocado pelos bens materiais e as muitas atividades, ele ficou inativo da igreja e ele está voltando, está se reestruturando. E aqueles ali que já estão começando a pregar, mas não pregam tão bem assim, aí só que esse irmão está voltando e o pastor quer colocar ele para dar umas palavras de vez em quando. E aqueles irmãos ficam com raiva. Fica com raiva. Você já teve inveja de alguém assim? Precisamos analisar isso. Aí Marta que murmurou. O crente que fala mal do outro quando não está fazendo nada. Mas Jesus, eu estou aqui fazendo tanta coisa. Maria está aí. Crentes que reclamam com o pastor, eu venho evangelizar e fulano não vem. Olha aí, pastor. Estou todo domingo na igreja, todo culto eu estou na igreja, fulano nunca vai. E ainda quer estar lá na frente. Acontece demais na igreja. Acontece. Lembre-se, nós não somos competidores, somos cooperadores. Nós não somos rivais, somos parceiros de ministério, de vida, de amor, de comunhão.
Nós não estamos lutando por uma causa própria, mas estamos lutando em prol da glória de Deus. Da glória de Deus. Precisamos entender isso. Você conhece a situação de Evódia e Sinque, lá em Filipenses. Evódia e Sinque eram duas irmãs bem unidas, e parece que dá uns probleminhas para as mulheres, né? De vez em quando tem uns probleminhas, né? Ou não tem, não. Aqui não tem nenhum, né? Graças a Deus. Ninguém nunca reclamou, nenhuma mulher reclamou de nada, né? E Evódia e Sinque, as mulheres que bem serviam, Paulo disse: olha, ao pastor da igreja, essas mulheres aí não serviam muito. E elas começaram a ter dificuldade no relacionamento e no serviço do Senhor. Eu creio que quando Evódia ia no pátio, e Sinque, quando ia passando que Evódia estivesse lá, saía. Quando Evódia ia dar o estudo da sociedade feminina, Sinque não ia. Quando Sinque fazia uma oração, Sinque não dizia, Evódia não dizia amém. Amém. Por quê? Porque nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Como é que é a humildade? Considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Muitos proclamam a sua própria benignidade. Eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor do que Deus. Tem gente que diz. E aí, você é igual ao diabo, igual a Satanás. Porque a humildade não está no seu coração, no nosso coração. Agora imagine você olhando para um irmão e dizendo: o céu que você for, eu quero ir. Acontece isso quando há competição na obra de Deus. Olha lá a situação. Oi, meu irmão, boa noite. Boa noite. Quando sai, estou aqui para acusar ninguém. Inclusive, conheço poucos irmãos, não sei como é que é aqui. Tive pouco tempo com o pastor, como ele me disse muita coisa que está acontecendo. Não vem pensar que eu estou dizendo alguma coisa que ele disse, não. É Deus que está dizendo. Deus abençoe. Agora o adorador. Quem é o adorador? O adorador é aquela pessoa como Maria. E nós vemos na Bíblia três ocasiões que Maria está quedada aos pés de Jesus. Primeira ocasião, Jesus chega em Betânia e está lá Maria aos pés de Jesus. Segunda ocasião, Jesus chega para ressuscitar Lázaro. Marta vai, mas Maria fica sentada. Quando Jesus vem, Maria se prostra aos pés de Jesus. Estamos à frente de Jesus, chorou. Terceira ocasião, depois da ressurreição de Lázaro, Maria pega um alabastro, um perfume muito precioso, e lança na cabeça de Jesus até os pés e começa a lavar com os seus cabelos. Aí é uma mulher amada. Maria está aos pés de Jesus para aprender, para chorar e para agradecer. E o adorador faz isso. O adorador faz isso. Ele começa nos pés e termina na cabeça. Ele sai de um nível e baixa e começa a crescer até a cabeça de Jesus, até ele chegar à estatura de Jesus Cristo. Meus irmãos, esse é o verdadeiro adorador. Agora lembre-se que Deus só vai exaltar a cada um de nós quando encontrar humildade no nosso coração. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Porque Deus não dá asa à cobra. Deus não dá asa à cobra, né? A primazia da igreja é para os humildes. Pelo contrário, Deus tirou a asa da cobra quando pecou lá no jardim. Então, irmãos, isso aqui é muito importante na vida do crente. Na vida do crente. Lembre-se dessa posição de Jesus. Você é um espectador, um competidor, um adorador. Preste bem atenção. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida para resgatar a vida. Para resgatar a própria vida e dar. Daí serviço. Servir. O maior tesouro de um servo
do próprio Jesus era a própria vida dele. A própria vida. Um servo não tem nada dessa vida, senão a própria vida para ser oferecida. Então, irmãos, Jesus dá o exemplo de que ele veio dar a vida por nós. E nós devemos dar a vida por ele, no serviço dele. Jesus, como Senhor, ele pegou uma toalha, cingiu-se, lavou os pés. Jesus fez o bem e saiu libertando os oprimidos do diabo, e não usou o seu poder em benefício próprio, mas em benefício do próximo. Em benefício do próximo. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, para resgatar a vida. Então nós podemos aprender que no reino de Deus, ser grande é ser sério. Ser grande é ser sério. Viu? Não queira ser grande, queira ser sério. Queira ser um sério no Senhor. Ser poderoso não é ter autoridade sobre alguns, mas servir a alguns. Irmãos, a obra é G e os trabalhadores são P. A obra é G, grande, e os trabalhadores são poucos. Mas contudo, houve um homem que foi PT e se tornou M nessa obra G, o apóstolo Paulo. Ele disse: fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal pecador. PT. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O principal pecador, na obra G, se tornou um membro, um modelo. Então nós podemos ser como ele. O homem que entendeu essa expressão de Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar. E ser alguém na dependência de Deus. Então, irmãos, que exemplo maravilhoso do apóstolo Paulo. Um exemplo fantástico. Um exemplo fantástico. E o apóstolo Paulo, ele se denominou como o mais sério. Ele não era Daniel, mas tinha um espírito excelente. Ele chegou para Timóteo e disse: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, motiva o seu servo. Um servo motivador. Ele não pregava a si mesmo. Ele escreve a segunda carta aos Coríntios e diz: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. O apóstolo Paulo não somente motivava, mas não pregava a si mesmo, era humilde e era um zeloso. No zelo não sejais remiss, sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Não seja um crente fraco, zeloso. Era um homem que se esforçava. Ele trabalhava até agonizar, até ficar cansado. Eu creio que o apóstolo Paulo, quando caía para dormir, eu acho que ele dormia pouco, mas dormia bem. Dormia bem. Ele disse: eu anuncio Jesus Cristo, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que todo homem seja perfeito em Cristo. Para isso aqui também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Um homem que entendeu, irmãos, o que é ser, era se afadigar, era se esforçar, para gastar todas as suas energias. Às vezes a gente pensa que orar, ler a Bíblia e vir para a igreja é um serviço. Não, isso é só um uniforme. É só um uniforme. É só um uniforme. O problema dos crentes é que eles vivem se economizando. E o problema dos descrentes é que eles vivem se gastando à toa. Vivem se gastando à toa. Podemos, irmãos, sim, ter muitas atividades, não como um ativista religioso. Não, pastor, eu tenho muitos ministérios na igreja, estou fazendo muita coisa. Amém. Muitas atividades,
Você pode ter, agora com muita santidade e com muita responsabilidade, reconhecendo sua incapacidade. Pode sim. Não ser um ativista religioso. Por quê? Porque estamos na obra excelente do Pai, buscando a excelência do Filho na dependência do Espírito Santo. Por isso que nós devemos realmente buscar ser servo dos servos, como Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, irmãos, diante de tudo isso que já vimos, o apóstolo Paulo é uma grande grandeza. Ele dava realmente o melhor. Ele dava o melhor de si, espiritual, intelectual e fisicamente. Às vezes a gente só quer usar a cabeça, mas não quer usar o coração. E nem quer usar os joelhos. Às vezes a gente confia nas nossas própria inteligência para fazer a obra do Senhor. Faça o melhor, dê o melhor, não para ser o melhor. Olhe, preste bem atenção aqui. Faça o melhor, não para ser o melhor, mas porque Deus merece o melhor, requer o melhor, nos dê o melhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que se gloria em si mesmo, em conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus, que faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não se glorie. Todas as vezes que você fizer um serviço para o Senhor, tem aquele sentimento de Lucas 17:10. Seu servo é inútil, porque só fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer. Ah, se nós tivéssemos essa pensamento. Ah, se a gente reconhecesse nossas deficiências. A nossa eficiência sem suficiência de Deus é apenas deficiência. A nossa suficiência sem a nossa eficiência, sem a suficiência de Deus, é apenas deficiência. Entenda isso. Reconheça a sua necessidade. Reconheça suas fraquezas. Porque, irmãos, nós somos falhos. Nós somos imperfeitos. Nós não podemos fazer uma obra perfeita. Somos dependentes de Deus. Abençoado é aquele que não espera da carne, nada da carne do sangue, pois não se desapega. O melhor dos homens são homens em seu melhor. No entanto, até mesmo a melhor ser derrota. Quando Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, Ele está dizendo: não vim para exigir nada de ninguém. Ele veio como Salvador. Ele veio como Senhor servo, Salvador servo. Ele veio como servo, Salvador servo. Ele não vai exigir nada de ninguém, mas um dia Ele vai exigir, porque esse Salvador é o Senhor dos exércitos. Para os crentes, primeiro, não exija nada de ninguém no serviço do Senhor, exija de você mesmo, porque quando você começa a se exigir das pessoas, você passa a ser Senhor, e você começa a observar 1 milhão de defeitos nos outros. E quando você olha para cima, você se olha como mais que perfeito. Não exija nada de ninguém no serviço do Senhor. Eu sei que para dizer isso para o pastor é difícil. Não exigir. Precisamos exigir, mas com humildade. Para nós que somos líderes, nós precisamos exigir com a nossa vida, sendo exemplo de vida. E para terminar, eu gostaria de terminar dizendo: como você faz essa obra? Você faz por aparência? Você está lá vindo de gravata, paletó, tudo bonitinho, mas não faz nada? Só tem aparência externa? Ou você é aquele que leva a igreja nas costas e fica só o pavio, como diz o nordestino?
Como é que você faz essa obra? Porque quando o coitado leva a igreja nas costas, fica meio feio, né? Meio acabado, né? O camarada que está só na boa. Como é que você faz essa obra? Você faz para aparecer? Se você faz para aparecer, você está fazendo sem entendimento. Sem entendimento. Aos que fazem para aparecer, e aos que precisam aparecer para fazer. Mas nós precisamos fazer e desaparecer. Entenda isso? Desaparecer. Por saber, eu sei, eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou professor, eu sou. Você faz sem por saber, não precisa da sabedoria de Jesus. Você faz sem conhecimento. Faz sem conhecimento. Sem conhecimento. Faz por fazer. Faz por fazer. A obra de Deus é maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Se for para fazer de qualquer jeito, nem faça. Nem faça. Faça o melhor para Jesus. Você faz sem querer. Rapaz, eu conheci uma pessoa, a mulher chegou lá na casa, ela estava cortando o cabelo, uma irmã para pedir um dinheiro, era tesoureira da sociedade. Homem, aí quando saiu, uma pessoa conhecida nossa estava lá cortando o cabelo, ela disse: mas essa irmã, não vejo a hora de sair dessa tesouraria da sociedade feminina. Um negócio chato, uma pessoa não pode nem trabalhar. Aí essa pessoa veio contar para ele, e a gente da própria igreja. Você acredita nisso? Pessoas que fazem sem querer. O pastor não me dá fé, não, né? Será que eu não tenho tempo para mim? Se faz sem querer, está fazendo sem comprometimento. Agora aqueles que fazem com prazer, com desprendimento. Ele faz porque ama, faz porque tem prazer, faz porque é um prazer, é uma alegria. Oh, pastor, me coloque, pastor, não veja a hora. Ora, numa grande casa, essa aqui é grande, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros porém para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Irmãos, há três coisas maravilhosas na vida do crente. Eu já estou terminando, é agora. Posso terminar? Há três coisas maravilhosas na vida do crente. Primeiro, quando ele se converte, é muito lindo quando ele faz aquela oração sem saber nada. É aquela oração: Senhor, eu sou aquele homem que entregou a vida ao Senhor quinta-feira, no culto de oração. Estou aqui para dizer que eu não sei orar, mas eu quero dizer ao Senhor que eu te amo. Tchau, até logo. Às vezes eu não te converti. Ora, desse jeito é muito lindo. Outra coisa que é lindo na vida de um crente é quando ele está lá sofrendo, batalhando, sofrendo por Jesus, ele está lá, percebe? E outra coisa é quando ele está servindo a Deus. É muito bonito quando a gente vê o outro ali do lado. Pessoas envolvidas, depois que terminou mais de 11 horas da noite, pessoas pegaram a vassoura e começaram a limpar. É muito lindo isso. Pessoas que vieram de manhã fazer a limpeza, pessoas que amam a obra, que sabem que é necessário. Meus amados, seja servo a serviço do Senhor, da seara santa. Aos que trabalham, os que não trabalham, os que não trabalham, mas há trabalho para todos. Há trabalho para todos. Não falta trabalho, falta trabalhadores. Aos que podem trabalhar, aos que podem trabalhar com suas mãos, aos que podem trabalhar com seus joelhos, aos que podem trabalhar com o coração. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E até amanhã, se Deus permitir. Vamos orar. Nosso Pai, um grande privilégio, uma maravilha poder te servir. É um prazer, não é um fardo. Ó Senhor,
nos dá entendimento que somos servos do Senhor e dos outros, nos dá conhecimento, entendimento espiritual, disposição do teu amor, meu Pai, dentro do nosso coração. Dá-nos um coração de fogo para o teu serviço. Dá-nos um coração de amor para com o nosso próximo. Dá-nos um coração de ferro para conosco mesmo. Ó Pai, efetua em nós o teu querer e o realizar, para a glória de Jesus. Em nome dele. Amém. Amém, irmãos? Até amanhã, se Deus permitir, estaremos dando continuidade na obra do Senhor. Obrigado.